pessoal, bem-vindos de volta ao canal e hoje a gente vai falar do 9º episódio de Dexter Resurrection. Primeiro de tudo, eu queria comentar com vocês sobre a nossa live de domingo. O que acontece? Pelo que eu vi em vários lugares, inclusive em comentários aqui no canal, o episódio 10 ele já tá circulando pela internet, então tá cheio de spoilers na internet sobre as cenas aí e o grande desfecho dessa história. Então eu queria ver com vocês se vocês ainda querem que a gente faça essa live comentando as teorias pra grande finale, porque provavelmente vão ter pessoas que vão comentar sobre coisas que elas já viram também, circulando e tal, e talvez vocês não queiram tomar spoilers em relação a isso. Queria ver o que vocês preferem, se a gente mantém então essa live no domingo pra fazer teorias pra finale, ou se a gente faz uma live depois do fim da temporada, né? Tem o episódio final, ali o episódio 10 na sexta-feira, e no domingo a gente faz uma live comentando tudo o que rolou na temporada, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, se a gente gostou do final, enfim, todos esses pormenores aí do primeiro ano de Dexter Resurrection. Então eu vou deixar no comentário fixado aqui duas opções, ou a gente fazer a live no dia 31, como estava combinado antes, com essas teorias sobre a finale, ou uma live no dia 7 de setembro, comentando todos os episódios da série. Me contem aqui que eu quero saber a opinião de vocês, eu achei que era melhor falar sobre isso até pra alertar quem não tá sabendo, porque daqui a pouco passa um vídeo no YouTube, alguma coisa assim, de algo que não apareceu nesse episódio 9 e a pessoa acaba tomando spoiler sem saber. Dito isso, então, vamos começar com o nosso vídeo desse episódio que promete ser, eu acho que divisivo, assim. Talvez algumas pessoas gostem do que foi definido, talvez outras pessoas não gostem, então eu acho que vai render bastante debate. Antes da gente começar, vocês já sabem, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, o like ajuda esse vídeo a chegar a muitas pessoas, então por favor já deixa ele aqui. Se tiver com hype sobrando, por favor também deixa o hype aqui que faz o vídeo ir muito, muito, muito longe e nos ajuda muito a fazer o canal crescer. Toda semana a gente tem entrado no top 100 de vídeos mais hypados do YouTube, então muito obrigada a todo mundo que deixa aí seu hype, colabora com a gente, porque tem ajudado realmente o canal a crescer. A gente tá com quase 3.000 inscritos, então muito obrigada a todo mundo que é novo aqui no canal e tá participando desse debate tão bacana com a gente. Então, gente, sobre o episódio, eu gosto desse episódio, mas eu achei ele muito corrido. Tinha muita coisa pra desenvolver. Nesse penúltimo episódio, a gente sempre chega no final da temporada de Dexter desse jeito, com um monte de coisa pra resolver, de vários arcos que foram abertos ao longo da temporada. E aqui, como a gente teve uma quantidade tão grande de personagens pra serem resolvidos semanalmente, a gente chega nessa reta final com um monte de coisa e acaba que a edição também tem que ser muito corrida pra contemplar tudo isso. A meu ver, esse episódio tem muita coisa e tudo é explicado da maneira mais simples possível pra garantir que, tipo, a explicação é essa, vamos adiante. E acaba se valendo de uma série de conveniências pra garantir que esse roteiro realmente se sustente até o final do episódio. Sei que tem algumas pessoas que acham que eu critico muito, mas assim, não tô criticando por criticar, só tô falando que eu acho que tem coisas que podem ser melhores em cada episódio e tem coisas que eu gosto muito, e nesse caso eu achei que realmente o ritmo foi muito acelerado, dava pra ter uma cadência um pouco melhor. E exatamente porque esse ritmo foi diferente, porque precisava da finalização pra todas essas questões que ainda estavam em aberto, inclusive a mãe da Charlie, sinto que nem tudo foi aproveitado da maneira que poderia. E devo dizer que eu não gosto do destino do Batista, porque eu gosto muito desse personagem. Eu acho uma pena a gente ter um retorno da série depois de tanto tempo, tu trazer esse personagem de volta só pra ele ter um fim prematuro em uma temporada. Se fosse assim, a gente poderia aproveitar esse personagem de outra forma, talvez manter ele vivo por mais tempo, talvez ele ter um destino um pouco mais interessante, que pudesse abrir outras possibilidades no futuro. Eu realmente não queria que tivesse terminado dessa forma, mas eu entendo que existe uma mística em relação a Dexter, que é, eu vou botar uma cena que vai se destacar muito, as pessoas vão lembrar muito dessa cena, e aí a gente não vai levar em consideração algumas coisas, alguns percalços do caminho até essa cena, né? Isso que vai ficar marcado, e o caminho até chegar nesse ponto talvez não faça tanta diferença assim. Mas eu sinceramente gostaria que o Batista tivesse um pouquinho mais de tempo de tela, eu queria que o Batista tivesse uma história um pouquinho melhor. E eu fico um pouco triste de perder ele, assim, eu não sei como é que tá sendo o sentimento pra vocês, mas pra mim tá sendo meio triste, assim, não é o que eu gostaria de ver o personagem passar. Me contem o que vocês acharam das decisões em relação a esse episódio, eu acho que vai ser um debate bem bacana sobre essa condução, assim, do Batista, que é um personagem tão amado, que é um personagem que a gente gosta muito e que esperou muito tempo pra ver esse encontro acontecer, e que todo mundo criou um monte de teoria de talvez eles fossem se dar bem, que eles fossem se ajudar, e no fim foi da pior forma possível, com toda a raiva, com todo o luto. Foi bem, bem cruel mesmo, todo esse desfecho. Começando com o nosso recap, então, o episódio
começa exatamente onde o episódio 8 parou, que é no encontro entre o Leon e o Dexter no restaurante. Ali a gente até teorizou, né, como é que ele sabia que o Harrison é filho do Red, porque ele já chega falando assim, não sabia que tu tem um filho. Na verdade, ele deduziu que era um filho e o Dexter simplesmente aceitou. Ele poderia ter falado qualquer outra coisa, não, é meu sobrinho, meu enteado, meu amigo, sabe, eu tenho amizade, sei lá, com esse menino, não sei. A gente presumia que ele tinha descoberto, então, que na verdade é Dexter Morgan e aquele ali é o Harrison. Mas não, a gente vê ao longo da conversa que ele não tem essa informação, ele simplesmente encontrou o Dexter ali, naquele restaurante, que também não foi explicado como, só disse que a Charlie tava de olho nele, mas não disse qual maneira ela encontrou ele, se ela não sabe nem onde é a nova casa dele, como que ela achou ele em Nova York, uma cidade desse tamanho, num restaurante com o filho. O Harrison, boca de sacola que ele é, sai contando tudo pro Leon, ele vê o Leon e pensa, ai meu Deus, meu ídolo, ele sai contando um monte de coisa, que ele trabalha no Empire Hotel, que ele assiste todos os TED Talks do Leon Prata. Ele simplesmente sai contando, e se não fosse o Dexter dizer pra ele assim, meu filho tem muitos sonhos, e cortar ali na hora, eu acho que ele teria passado a vida inteira pro Leon em 5 minutos, tipo, tudo em um tweet. E essa informação que o Harrison passa pro Leon acaba sendo também uma complicação pra ele algumas cenas depois, mas isso a gente deixa mais pra frente. Aqui a gente vê o Dexter conversando com o Leon e ameaçando o Leon, dizendo assim, tu deixa meu filho em paz e tal. Eles têm aquela conversa meio passivo-agressiva. E eu acho muito interessante essa fixação do Leon com o Dexter, assim, ele se fixou no cara de uma maneira que tu não vê ele tão investido quando, sei lá, o Al falava da família dele, ou o próprio Garrett, que escondeu durante muito tempo que tinha um gêmeo, o Leon nem sabe. Mesmo que pra entrar na mansão precise da impressão digital e por eles serem gêmeos não quer dizer que a impressão seja a mesma, né? Eles trocam essas ameaças ali num tom meio passivo-agressivo, ele diz que ele quer conversar com o Dexter, que o Dexter conte tudo pra ele. A infância, os pais, enfim, tudo bem estilo psicopata mesmo. E fica aquele climão entre o Dexter e a Charlie, porque ele pensa, pô, ela tá desconfiando de mim. É hora de eu também desconfiar dela. Nisso, o Dexter conta tudo em relação ao Leon pro Harrison e a gente vê o tempo todo essa câmera, meio câmera na mão, perseguindo os dois ao longo dessas cenas, pra gente descobrir que, na verdade, era o Angel também seguindo o Dexter. Mesmo sem os AirPods pra saber onde o Dexter tá indo, provavelmente ele, sei lá, fez tocaia na frente da casa do Dexter e passou a perseguir ele por todos os cantos da cidade. Essa é a única explicação. A gente separa, então, o Dexter e o Harrison e o Dexter vai pra casa, coitado, fazer um bife que ele não pôde comer no outro restaurante porque ele teve que ir embora. Quando ele tava ali pra fazer o bife, ele recebe a ligação do Harrison dizendo que a Charlie apareceu lá no hotel, encomendou um café da manhã pra que ele entregasse no quarto e começou a fazer um monte de perguntas com uma arma na mão. O Harrison explica pro Dexter que ele não contou toda a verdade, mas ele contou parte da verdade, disse que o Red abandonou a família e que ele escolheu o nome Morgan porque era o nome da Hannah, o que eu achei uma solução bem inteligente que ele pensou ali na hora sob pressão. Então o Harrison conta todos esses detalhes pro Dexter e o Dexter pede pro Harrison olhar alguns arquivos do hotel antes dele ir atrás da Charlie, porque provavelmente foi assim que ele conseguiu o endereço dela. Mas eu fico pensando, uma policial das operações especiais que trabalha para um bilionário, será que quando ela foi preencher os dados no hotel, ela daria o real endereço? Ela não poderia colocar qualquer outro? Não sei, tá? Vocês podem me responder aí, mas não me parece uma justificativa crível. Enfim, o Dexter vai até a casa da Charlie e descobre lá a mãe dela, que tá recebendo tratamento no andar superior ali quando ele entra. E é muito engraçado quando ele olha os porta-retratos em cima da mobília. Cara, o que são aquelas montagens ali? Eu fiquei impressionada que, tipo, tá tudo... A cara da Uma Turma, enfim, tá... Não sei por que ficou daquela forma. Eu me esqueci que antes dele ir na casa da Charlie, ele ainda faz as pazes com o Blessing, porque ele pede pro Blessing buscar o Harrison no hotel pra proteger o menino e pra ele não ir até lá, né, caso ele esteja sendo perseguido. E o Blessing é um querido, tá? Eu não sei se ele é o New York Ripper, gente. Eu ainda não comprei essa ideia de que é ele. Acho que colocaram ele ali pra despistar, mas eu realmente não sei. Até agora a gente não viu a tal cena da espada e acho que a gente nem vai ver, porque no episódio 10, onde é que tu vai encaixar isso? Voltamos ao Dexter na casa da Charlie, ele vê que a Charlie tá tentando pegar as impressões digitais do Harrison que ele deixou nos copos ali do hotel, que ela levou junto. E aí ele até conversa com o Harry rapidinho e diz que o Harrison passou a maior parte da vida na Argentina, que ele nunca foi fichado. Então que provavelmente essa investigação da Charlie não vai levar a lugar nenhum. E é interessante o roteiro botar isso, que é pra tipo, isso aconteceu,
Mas isso já está finalizado. E é muito engraçado como esse episódio ele tem isso em tempo integral. Essa situação aconteceu, deu 2 segundos, essa situação foi resolvida e vamos para a próxima situação, pois não temos tempo, a temporada está acabando. Inclusive, todo o arco da mãe da Charlie, eu vi várias pessoas fazendo várias teorias de que a mãe da Charlie é a personagem da Sarah Michelle Gellar no original, sim, que ela era policial viciada em apostas, que foi ela que vendeu pro Leon os negocinhos lá do Dexter, as lâminas de sangue do Dexter e tal. Várias teorias, todo mundo assim, essa história tá ali por fora, uma hora vai se desenvolver. O que foi desenvolvimento? Nada. E eu alertei vocês que isso ia acontecer, que essa história tava assim, só uns snippets, a cada episódio uma cena ou outra, e que não ia levar a lugar nenhum, e não levou. Simplesmente foi culminar no que a gente já sabia. A Charlie trabalha pro Leon porque ela tem que pagar o tratamento da mãe dela. Ponto final. Inclusive, o Dexter vai lá tirar as caras com a Charlie. E também, daquele jeito, né? Ela tá saindo da mansão do Leon, a gente vê a cena dela saindo da mansão do Leon, ela para em algum lugar, que não sei se é ali do lado, não sei se é, enfim, perto da casa dela, porque, enfim, Nova York é gigante, então não sei onde ela estacionou, mas de alguma forma o Dexter apareceu dentro do carro dela. E ali a gente tem uma cena muito legal dos dois, e eu fico muito feliz que a Uma Thurman teve essa cena, porque eu sinto que em todos os episódios ela ficou meio que aleatória, assim, com poucas cenas que a gente pôde ver realmente a Uma Thurman atuando. E, cara, é uma atriz enorme, né? Ela é incrível, super renomada, com uma filmografia muito respeitada, eu gosto muito dela, e eu tava esperando que tivesse um momento em que ela pudesse realmente ter uma cena com o Michael C. Hall e atuar da forma que, né, ela merece, ter um tempo de tela ali mais interessante. E aqui realmente é esse momento. Gostei muito da cena dos dois juntos e acho que funciona esse cabo de guerra entre os dois, assim, tipo, a gente só tá fazendo o que é necessário para que a nossa família sobreviva. Então eu não fui atrás do Harrison porque eu quis, o Leon mandou, tu também tá fazendo isso contra mim porque tu quer proteger teu filho. A gente tá na mesma situação ali, tá todo mundo tentando sobreviver de alguma forma. Se ela deixar de fazer alguma coisa que o Leon manda, quem vai sofrer é a mãe dela, então ela não tem muita opção. Gosto de como o Dexter conduz essa cena também, ali fingindo realmente ser o Red, não é nem o modus operandi dele, né, fazer aquilo ali, mas ele embarca nesse personagem pra provar um ponto e ele acha que vai funcionar, que assustar ela vai servir de alguma coisa, mas acho que ele subestimou o fato de que ela tá junto com um cara que é literalmente bilionário e tem todos os recursos do mundo. Não é a mesma coisa de tu botar medo num cara que é dono de alguns apartamentos, entendeu? E dizer pra ele assim, melhore. Que tu tem uma pessoa que é uma ameaça tão grande e que tem recursos pra poder sobreviver ali ao que ele tentou fazer. Tanto é que a gente vê mais pra frente do episódio que todo esse empenho que ele coloca nesse arco não serviu pra grandes coisas. Paramos um segundo no arco do Dexter para voltar até a polícia de Miami. A gente tem uma cena bem legal ali da Claudette comentando sobre a arma do crime do New York Ripper. E agora finalmente entendi porque que a abertura da série é um bueiro. Acredito que tenha algo a ver com isso, porque até então não tinha entendido por que era dessa forma. Eu até anotei pra gente saber o que a Claudette citou de departamentos e pessoas que podem usar essa arma do crime. Ela falou que são pessoas do departamento de edificações, projetos e construções, parques e lazer, que é a piada do Parks and Recreation, que é uma outra série de comédia aí. No episódio passado comentei Modern Family, agora nós estamos com Parks and Recreation aqui. Limpeza urbana, habitações populares e membros da Comissão de Serviço Público Estadual. Então, se você viu algum personagem que passou por algum desses departamentos, por favor, comenta aqui, porque ele pode ser o New York Ripper. Eu, sinceramente, não me lembrei de ninguém, então talvez só na segunda temporada mesmo. E aí ele estava ali se divertindo, falando, né, de seriado e agulha e palheiro, e daí chega o Batista e fica aquele climão que a Claudette tem que dizer pro Batista que ela sabe que ele não é capitão coisa nenhuma, que ele tá cometendo um crime, que é usar o cargo que não existe mais para conseguir benefícios dentro da polícia. Inclusive ele chegou já pedindo que ele queria constar algumas placas e tal para descobrir quem era o Leon. E a gente tem aquele momento que é super triste do Batista falando que o Dexter faz isso, que ele manipula as pessoas, que é verdade. Ele não falou nada de errado também. Ele tenta se defender, mas ele sabe que ele tá numa situação de que ele mentiu pra polícia, ele tentou conduzir uma investigação por um caminho que não existia provas para garantir que ele estava certo. Então, realmente ficou uma situação muito ruim ali, até pra Claudette, né? Você tá ouvindo conselhos, tá ouvindo sugestões de uma pessoa que nem da polícia é. Ela se sentiu enganada também, então ficou aquele clima super chato. E ele tem que devolver o distintivo pro detetive Oliva. E essa é uma cena muito triste ali, né? Dá pra ver que ali ele
se desconstrói completamente e o pouco de sanidade que ainda restava acaba naquele mesmo momento, porque era a única coisa que tinha restado de todo o trabalho que ele fez nesses últimos 20 anos. E é até interessante pensar assim, investigação e tal, a Claudette esqueceu do Harrison, né? Foi isso. Ela manda o Angel pegar as coisas e ir embora. Então essa talvez seja a justificativa, porque ele vai desaparecer e, pegou as coisas e foi embora e ninguém sabe pra onde que ele foi, e é isso. Na saída, claro, ele vê uma foto do Leon, que tá no exato lugar que precisa estar pra ele resolver esse mistério e conseguir dar início ao próximo grande plot da história. Nesse meio tempo, a gente tem uma cena do Dexter com a Gigi e com o Harrison, que eles estão na casa do Dexter e tal. E por um segundo eu achei que talvez ali a gente conseguisse saber que a Gigi tem alguma coisa a ver com a Charlie, e que assim a Charlie ia descobrir onde o Dexter tava com o Harrison lá no restaurante e tal, tudo aquilo que a gente teorizou, mas também é uma personagem que ela tá ali acontecendo, até agora não teve nenhum desenvolvimento nesse sentido, mas ninguém questiona ela de nada, enquanto ela sabe tudo da vida do Dexter, sabe onde ele trabalhou, sabe toda a história dele, sabe toda a história do Harrison, ninguém pergunta nem o sobrenome dessa menina ou o nome completo dela, se o nome dela não for de Gigi. E é muito estranho o Dexter, com todo o treinamento que ele tem, simplesmente não se interessar em nenhum momento em fazer uma pergunta pra essa pessoa que está dentro da casa dele. E o Harrison tá tão impressionado, ele é tão boca de sacola que ele já contou que o Dexter que deu a pista da arma do New York Ripper, da análise de sangue e tal, ela até zoa ele que a análise de sangue nem é mais algo usado ultimamente e tal, e aí eles falam que ele parou nos anos 90. Então tem toda essa construçãozinha assim, mas eu acho interessante que ele mesmo não pergunta nada em nenhum momento, é tá, a Gigi, uma menina que ele conheceu ali e tal, e ele não se interessa em nenhum momento perguntar nada, mas vamos ver até onde essa menina vai. E aqui a gente tem o grande arco final desse episódio, que pra mim é a parte mais interessante, né, os acontecimentos mais legais, que é literalmente o Dexter ligando pro Leon, contando o que aconteceu com a Charlie, enquanto a Charlie tava contando pro Leon também. Eles marcam esse encontro pra no outro dia o Dexter, na cabeça dele, dar fim no Leon, mas ele não espera que o Angel consiga chegar até a mansão do Leon, conte tudo pra ele, e a gente tem essa cena do coitado do Batista preso na mesma mesa que o Brian foi preso. Então assim, é um negócio que tem um peso, assim, sabe? O Dexter chegar e ver ele ali naquela situação daquele jeito. E dá pra ver que o Leon nem sabe como é que o Bay Harbor Butcher funciona, porque ele não tem motivo pra matar o Batista. Mas ele faz toda uma proposta super errada deles trabalharem juntos, dele atrair outros serial killers. Isso é muito doido. Ele chega ao ponto de dizer assim, eu tenho um monte de documentos, tenho um monte de coisa, eu atraio eles pra tu poder fazer a tua coisa, né, do jeito que tu faz, mas à minha frente, é esse nível de loucura, de psicopatia do Leon, e a ideia de que ele tem tanto dinheiro, que nada vai acontecer com ele. E sabe o que é pior? Eu acho que nem vai dar tempo da gente saber sobre o passado do Leon, o lance da casa de adoção, como ele ficou rico, todos esses detalhes, eu nem sei se dá tempo de falar tudo isso no último episódio. Então é um personagem que ele é tão doido e ele é tão diabólico que seria tão legal a gente saber um pouquinho mais dele, ter tido um espaço um pouco maior pra gente saber um pouco do passado e como ele chegou nesse ponto que ele tá hoje, mas acho que não vai dar tempo de tudo isso, né? E ali, na hora que ele acaba fazendo uma análise, né? O Dexter acaba fazendo uma análise de que a primeira regra é não ser pego, ele não consegue matar o Batista, e isso eu acho muito positivo, tá? Eu não gostaria de ver o Dexter matando o Batista, acho que seria um erro enorme. Foi algo que a gente já comentou em outros vídeos, também debatemos aqui nos comentários. Acho que seria um erro horrível, uma coisa que deixaria uma mancha muito ruim pro personagem, ainda mais que eles trabalharam tanto tempo juntos, se davam tão bem, as cenas mais legais ao longo de todas as temporadas é entre os dois. Mas é muito doido ver ele soltar o Batista e o Batista tá tão dominado pelo ódio, pelo luto, por ter agora a certeza de que o Dexter é o Bay Harbor Butcher, tu consegue sentir toda essa raiva, né, na interpretação ali do David Zayas. E aquele momento que ele tá vindo pra cima do Dexter e o Leon acaba tirando a vida do Batista. É tudo muito triste, assim. Não acho que essa seja uma cena muito diferente de outras situações do Dexter que a gente viu, mas certamente tem um peso emocional muito grande por ser o Batista, por ser um personagem que a gente tem tanto carinho e tanto apego. E isso me deixa um pouco triste, trazer o personagem de volta depois de tanto tempo, a gente esperava esse encontro e terminar dessa forma é muito triste, assim. Eu sei que o outro caminho dele ser desacreditado, ser preso,
e pagar de doido. Talvez pudesse ser revertido, entendeu? As pessoas de Miami poderiam ajudar, ele não precisaria ficar tanto tempo preso, ele poderia continuar indo atrás do Dexter por um tempo. Mas é uma tristeza, assim, ver que essa amizade chegou a esse ponto, né? O luto e o desespero do Batista foi tão grande a ponto de ele preferir matar o Dexter e morrer depois. E aí a gente tem a conversa entre os dois também ali, que ele fala que não matou o Douglas e a Maria. Finalmente o Dexter fala isso, né? Eu não matei os dois, mas é o que o Batista disse, ele tem culpa, né? Ele tem culpa pelo destino dessas duas pessoas. Indiretamente ele foi o responsável por tudo isso. Mas também se o Batista não tivesse procurado, ele tava vivo. O Quinn tá aí, que não nos deixa mentir. E no fim o Dexter fica preso no vault do Leon. No final eu acho que ele conseguiu acertar aquela machadinha na Charlie, porque no trailer tem uma cena que ela tá com um curativo no braço, que ela vai com uma arma pra cima do Harrison. A gente achava que era porque ela ia até o hotel, mas na verdade, pelo jeito, vai ser o Harrison trabalhando na festa do Leon, na mansão, pra tentar tirar o Dexter de dentro daquele cofre ali, pelo que deu pra ver na promo, que ele tá trabalhando de garçom e que o amigo dele tinha oferecido uma possibilidade de trabalho durante 12 horas, que ia dar um dinheiro bom, $45 por hora, bastante dinheiro. Eu gosto, tá, da cena do cofre no geral, eu acho que ela é uma cena bem intensa. Eu fico muito triste pelo Batista, eu acho que os momentos em que troca pro arco dele, a gente consegue sentir toda essa melancolia, toda essa tristeza de alguém que tá sozinho, que tá longe de casa, que não tem ninguém com quem confidenciar essas situações, que perdeu muita gente no caminho. E é completamente aceitável e fácil de entender essa raiva que ele tá sentindo em relação ao Dexter. Mas de qualquer forma eu acho muito triste perder ele assim em uma temporada, sabe? Fico um pouco triste, eu entendo os motivos, mas eu não deixo de ficar chateada que tenha acontecido. Pensando no próximo episódio, então, além dessa situação do Harrison trabalhar na festa pra tentar ajudar o Dexter a sair dali, na promo mostra também o Dexter vendo alguns arquivos do Leon. Eu não sei se no fim disso tudo ele não vai pegar os arquivos dos serial killers e virar esse lance de ir atrás das pessoas e dando cabo desses serial killers em várias cidades. Eu acho que voltar pra polícia depois desse fechamento, eu acho meio inviável, assim, sabe? Então eu realmente não sei pra onde vai a segunda temporada, mas seria interessante se ele conseguisse pegar não só as lâminas de volta, inclusive aquela lâmina com o sorrisinho que o Brian faz na primeira temporada, mas também esses arquivos aí de serial killers na ativa, começando pelo Al. Tem outro ponto também, que é aquela cena do apartamento, o Dexter entrega alguma coisa pro Harrison que fica em aberto do que pode ser, eles não mostram, né, que ele entrega e diz assim, pra tua proteção, tu sabe usar, e daí ele diz sim, fica ambíguo, mas eu acho que realmente era uma arma, então talvez o Harrison tenha que entrar em ação em algum momento. E a gente vê uma cena na promo das pessoas correndo, né, subindo escada, correndo e tal. Então eu não sei se vai ter tiroteio, as pessoas vão ficar com medo, vão fugir da mansão, alguma coisa nesse sentido. Na promo mostra também tanto a Charlie quanto o Leon no palco, vendo o Harrison. Claro, isso pode ser montado, né, mas eles percebem o Harrison no meio da multidão e o Harrison tá saindo e ele tá com um fone. Daí eu não sei se o fone que ele tá é pra falar com o Dexter, porque até tem uma cena que ele tá ouvindo, assim, numa parede com um negocinho, acho que tentando encontrar onde o Dexter tá. Realmente vai tudo se passar dentro da mansão do Leon, esse próximo episódio, né, a season finale. Então eu realmente não sei o que esperar. Quer dizer, eu espero que o Leon e a Charlie vão de Batista, agora a gente pode usar essa expressão, né, pro Dexter ficar livre, o Harrison poder estudar de boa e a Gigi ser uma pessoa legal, não ser malvada, e nem o Blessing. Por favor, que o Blessing seja um cara legal. Eu não quero o Blessing assassino. E a gente ainda tem que saber se a gente vai ver o fantasma do Brian, porque disseram que ele ia estar na temporada e até agora nada. Talvez o Dexter comece a surtar dentro do cofre lá do Leon e o nosso querido Brian apareça para uma pequena participação especial do ladinho da mesa onde ele foi executado. Ia ser interessante também. Quero saber de vocês o que vocês acharam do episódio, se vocês gostaram do ritmo, da construção, do que aconteceu com o Batista. Eu confesso que eu gosto do episódio, mas tem esses pequenos pontos que eu acho que poderiam ser melhores, especialmente essa correria, porque a gente sabe que vai acabar e precisa colocar tudo em um episódio, e acaba realmente matando o que vinha sendo tão bem estruturado nos últimos capítulos, que é uma cadência muito bacana, a construção da história mais cadenciada, que eu particularmente prefiro. Eu gostaria que tivesse sido um pouquinho mais devagar, pra gente ter um tempinho maior pra até digerir as situações. Então me contem o que vocês acharam
quais são os pensamentos de vocês e respondam o comentário que vai estar fixado, por favor, pra gente definir essa questão da live, dependendo das respostas de vocês, daí eu agendo aqui no canal, vou deixar agendado, também vou postar na comunidade, então fiquem de olho, porque quando a live é agendada dá pra salvar as notificações e receber o aviso quando entra no ar. Então, comentem aqui, me contem se vocês querem a live no domingo, se a gente segue fazendo uma live de teorias. Tô louca pra conversar com vocês, acho que essa finale vai ser bem interessante também. Ou caso vocês prefiram, a gente faz um apanhado no final da temporada, depois do último episódio, e já faz aí pensando para uma segunda temporada, o que pode acontecer, o que vem aí. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal se ainda não são inscritos. É isso, até a próxima e valeu!